Meus amigos, queria falar com vocês a respeito da porta estreita. Jesus ele disse: estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação. Bom, no livro de Mateus, capítulo 13, no versículo 22, a Bíblia diz que Jesus ele percorria as cidades e as aldeias ensinando o caminho, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe uma pessoa: Senhor, são poucos os que se salvam? E Jesus lhe respondeu: Porfiai por entrai pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Meus amigos, Jesus estava falando aqui numa figura de linguagem. Porfiai é se esforçar, lutar para entrar pela porta estreita. E ele diz que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Então, Jesus ele estava falando essa figura de linguagem a respeito do reino de Deus. A gente pode viver o reino de Deus aqui na terra? Claro. Como? Obedecendo aos mandamentos dele. Os mandamentos dele é o que diz tudo ao contrário do que o mundo diz. Um exemplo, o mundo diz que é normal a pessoa se prostituir, se drogar, se alcoolizar e por aí vai. Já o evangelho, ele é contrário a isso, a esse sistema. O evangelho, ele tem como um estímulo de santidade, pureza, bondade, amor. Então, Jesus, ele estava dizendo, entrai pela porta estreita, que é o quê? O caminho apertado. O que seria essa porta estreita? Seria obedecer os mandamentos dele, que é tudo que é contrário à carne. Tudo que a carne deseja fazer, Deus, na sua bondade, nos seus mandamentos, ele ensina a fazer contra o que a carne quer. E os mandamentos dele são bons para nós e nos levam à vida eterna. Por que ele diz que muitos procurarão entrar e não conseguirão? Isso será no dia do juízo. Porque após a morte, a pessoa vai. A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Então, após a morte, a pessoa vai almejar a salvação, a vida eterna, mas não vai conseguir. Porque no tempo que teve aqui na terra, não desejou e nem se esforçou para obedecer os mandamentos de Cristo. Então, entrar pela porta estreita é isso, é obedecer os mandamentos do Senhor Jesus. É viver ao contrário do que o mundo quer que a gente viva. O mundo e o sistema mundano quer que a gente siga uma linha, mas o Senhor Jesus, ele tem um caminho certo para nós, e é ao contrário daquilo que o mundo ensina. Então, entre pela porta estreita e porfiai, se esforce para se manter firme nela. E aí assim, muitos serão salvos, entrando pela porta estreita. Ele já diz, porfiai por quê? Porque não é fácil. Não é fácil obedecer aos mandamentos de Deus num mundo corrompido. Jesus mesmo ele diz, por ter se aumentado a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então, permaneça firme, se esforce, porfie por passar pela porta estreita. Continue firme, obedecendo os mandamentos de Cristo, porque lá no final desse caminho alcançaremos a vida eterna. Deus te abençoe.